Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Luz e Esperança, agradecemos a presença de todos. Sintam-se muito bem-vindos a essa casa que é um templo de oração, onde, sob as bênçãos do Evangelho, entramos em comunhão com Deus, com Jesus e com os amigos espirituais que nos assistem hoje. Nossa leitura de harmonização de hoje, ela é do Espírito José Carlos de Luca, psicografado por Chico Xavier. O nome do livro é Minutos com Chico Xavier. Nossa mensagem diz o seguinte: degraus para a queda. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. Lísias. Creio que milhares de pessoas endossariam essa confissão de Lísia, um enfermeiro do Serviço de Saúde da Colônia Espiritual, conhecida por Nosso Lar. Olhemos para as nossas dificuldades e verificamos que, no mais das vezes, faltaram-nos previdência e autodomínio no trato com diversas situações. Muitos problemas poderiam ter sido evitados se fôssemos mais cautelosos e se tivéssemos maior controle emocional antes de assumir essa ou aquela atitude inesperada. Se fôssemos mais cautelosos, não teríamos talvez assumido esse ou aquele compromisso financeiro. Não teríamos iniciado esse ou aquele relacionamento afetivo. Enfim, não teríamos feito algo que a prudência recomendava evitar. Somos um tanto inconsequentes, isto é, não costumamos pensar nas consequências que nossas atitudes podem ter. Aliás, acredito que, no fundo, pensamos que elas nunca ocorrerão conosco, somente com os outros. Dirigir embriagado, por exemplo, é um grande perigo, desde que não seja eu o motorista. Lísias menciona sobre a importância do autocontrole. Temos essa faculdade em nossas mãos e não a utilizamos. Quando alguém diz perdi o controle, seria melhor dizer assim: não quis me controlar. Não quis frear meus impulsos. Se na vida tudo tem consequências, tudo também tem causas, não é mesmo? E a espiritualidade nos afirma que nós somos a causa de tudo o que nos ocorre. Precisamos parar de apontar o dedo para os outros e assumirmos a responsabilidade que nos cabe de gerar consequências positivas em nossa vida. E isso somente acontece quando tomamos a previdência e o autocontrole como duas grandes conselheiras de nosso caminho. Por que não conversarmos com elas agora mesmo? Que assim seja. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Sejam todos bem-vindos nesta casa que foi preparada para todos os irmãos que aqui vieram nesse momento, trabalhada durante o dia, durante a semana, esperando esses irmãos que aqui vieram em busca da sua paz, da sua saúde, o encontro com Deus nesta casa. Pedimos aos nossos anjos guardiões, aos bons espíritos que nos assistem nesta noite, possamos entrar em contato com o nosso Deus maior, que Ele possa auxiliar a todos que aqui vieram, Pai amado, saindo de nossos lares em busca daquilo que tanto precisamos, da nossa paz no coração. Trazer essa paz aqui nesta casa, tanta paz nos traz sempre ao que entrarmos, que ao chegarmos aqui e ao sairemos bem melhores do que chegamos. Convido aos irmãos a orar mentalmente a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino de amor, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é feita em todos os planos. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos irmãos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de toda a trama do mal. Com essa prece, em teu nome, em qual se dos bons espíritos, o mentor espiritual desta casa, desse trabalho, vamos dar assim aberto a primeira parte do trabalho desta noite, que é a palestra que a nossa irmã Lúcia se propôs sair do Allan Kardec, tu vai não enviar até nós. Então vamos pensar em favor dela, né, também, que a mensagem que ela vai trazer, que ela possa passar tranquilamente. E assim seja, com a palavra da nossa irmã Lúcia. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa que sempre nos recebe com tanto carinho, com tanta amorosidade, preparada pela espiritualidade para que possamos estar sintonizados em nossos pensamentos com Jesus e que estejamos preparados para a reflexão da noite, que ela possa nos servir, nos auxiliar, trazer conforto, e que saiamos daqui mais entusiasmados e melhores do que adentramos. Começamos nossa reflexão com uma lenda judaica, que dizia mais ou menos assim: havia um comerciante em uma cidadezinha litorânea, muito pobre, seu comércio também muito pobre, e ele almejava muito as riquezas. Ele queria muito ser rico e pensava de que maneira ele poderia ser. E os anos se passaram e ele sempre analisando a situação e pensando como poderia enriquecer. E ele sentava-se à beira da praia, olhava o horizonte e ficava imaginando o que haveria de ter do lado de lá e que pudesse contribuir para que do lado de cá ele fosse mais rico. Até que vem alguém do outro lado e traz-lhe a boa nova, dizendo que do outro lado da linha do horizonte havia locais com muitos diamantes, que com certeza, se ele tivesse a coragem de fazer a viagem, voltaria muito rico. Então, nosso amigo, companheiro de história, preparou-se, pegou vários sacos, pensando já nos diamantes que iria trazer, e se foi. Viajou com a sua jangada, atravessou o horizonte e já começou a avistar uma ilha. E de longe já viu muito brilho. Estava indo para o local certo. Chegando lá, já deparou-se na areia com os diamantes e rapidamente começou a encher suas sacolas. Feliz, já estava cumprindo a meta. Iria trazer benefícios não só para ele, mas para a sua comunidade, para a sua pequena cidade. E pensou, eu acho que eu vou trocar por dinheiro. É mais fácil de carregar dinheiro na jangada. E foi até o comércio local desta cidade, tão rica e tão cheia de diamantes. E chegando lá, abriu sua sacola feliz, e os comerciantes dali disseram: isso aqui para nós não vale de nada. Nós temos diamantes sobrando. Para nós, o que vale são cebolas. Plante cebolas e vai ser rico. Para não sair de mãos abanando e um pouco confuso que ele se encontrava, resolveu plantar cebolas. E os anos se passaram e ele virou um grande produtor de cebolas, rico, riquíssimo. E já saudoso de sua família, que deixara para trás, resolveu retornar. Levou em sua jangada muitos sacos de cebola, feliz da vida que estaria voltando com a riqueza tão comprometida. E assim ele fez a viagem, passou pela linha do horizonte e retornou à sua cidade. Chegando lá foi uma festa. Todos acharam que ele não voltaria mais, seus familiares estavam emocionados. E
abraçando-o, disseram: e então, como foi essa experiência? Trouxe aquilo que lhe deixaria rico? Com certeza, trouxe aquilo sim, e trouxe muito, e levou-os à sua embarcação. Chegando lá, seus familiares, seus amigos, abriram os sacos e se depararam com as cebolas. E disseram: meu caro, o que aconteceu com você? Que saiu daqui pronto para trazer os diamantes e trouxe cebolas que para nós não servem de nada. E os irmãos devem estar se perguntando: o que tem essa história a ver comigo? Somos nós que, no projeto da nossa reencarnação, entusiasmados com a ideia da nova oportunidade, da nova roupagem, nós prometemos que vamos em busca desses diamantes, que nada mais são do que os prodígios, os talentos, as qualidades, tudo aquilo que nos leve à evolução. E as cebolas são aquilo com que nos deparamos no planeta. São as coisas que nos confundem, que desviam o nosso pensamento, as coisas com as quais a gente se embriaga, que cai no canto da sereia e se esquece do porquê veio até aqui. Mas quando nos preparamos para vir à Terra, ficamos imaginando o mundo que queremos para nós. E pensamos que esse mundo seja de crianças felizes que brincam nos seus lares, que estudam, que têm as diversas oportunidades de aproveitar a sua infância. Ou será que esse mundo que almejamos e que planejamos é um mundo onde as crianças são abandonadas em orfanatos, vítimas de pais irresponsáveis? Será que o mundo que nós imaginamos é o mundo onde os jovens se preparam para o futuro, estudam, buscam conhecimento? Ou será que é o mundo onde os jovens caem nas drogas, vivem na futilidade das festas, da moda e se esquecem o que vieram fazer por aqui? Será que o mundo que desejamos é o mundo onde os lares são formados por pessoas que, unidas e comprometidas, vêm buscar aquilo que deixaram para trás, se reabilitar com o seu próximo? Ou será que o mundo que nós buscamos são daqueles lares desfeitos, criados pelas paixões mundanas, se desfazendo e trazendo tanta tristeza àqueles que estão à sua volta? Com certeza, o mundo que nós buscamos é um mundo melhor, é um mundo que queremos, o mundo da felicidade. Mas de que forma podemos contribuir para que este mundo seja este que nós desejamos tanto? E vamos buscar neste livro, que sempre foi e sempre será o nosso norte, porque aqui, através das suas páginas, temos as melhores reflexões, a melhor filosofia, a melhor doutrina, para que possamos refletir e nos modificar e nos melhorarmos cada vez mais. E vamos parar no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos, mais precisamente no item 10, o homem no mundo. O item 10, escrito pelo Espírito Protetor em 1863. Uma mensagem que, apesar de tão antiga, centenária já, parece que foi escrita ontem e para nós. E nos traz diretrizes e nos orienta a como devemos proceder, caminhar neste mundo, de forma que estejamos sempre focados nos diamantes em que nos comprometemos a vir buscar. E não nos deixemos envolver pelas cascas da cebola que a vida terrena nos proporciona. E nos diz esse texto que a primeira coisa que devemos fazer é elevar o nosso espírito.
elevar para os espíritos superiores, para os nossos anjos guardiães, para aqueles que vão nos orientar e inspirar a ter a melhor conduta. E na pergunta 513 do Livro dos Espíritos, nos diz aqui, através das perguntas de Allan Kardec, algumas respostas que são muito interessantes sobre isso. Os espíritos que nos são simpáticos atuam em virtude de uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre se trata apenas de atração, pela similitude de pensamentos e sentimentos. Somos como o dial do rádio. À medida que vamos modificando as ondas, vamos indo em direção a esta estação de rádio ou aquela. Neste momento, estamos todos numa vibração elevada. Nosso dial está em consonância com as ondas espirituais, dos bons espíritos, dos espíritos amigos. Mas, a qualquer momento, quando sairmos daqui, podemos, devido a alguma adversidade, baixarmos esta onda e cairmos numa vibração menor. E qual é a nossa obrigação, enquanto espíritos que buscamos os diamantes? Vigiar. Mas os pensamentos são muito rápidos, como eu vou vigiá-los? Cuidando. Quando percebemos que o pensamento que estamos criando nos traz uma amargura no peito, nos traz uma sensação ruim, é hora de buscarmos elevar. Respirarmos fundo, tomarmos um copo d'água, buscarmos a inspiração dos nossos espíritos companheiros, porque as adversidades estão aí justamente para isso, para que não estejamos sempre na mesma sintonia que devemos estar. Estamos em mundo de prova e expiações. Por isso, a importância de cuidarmos de nossos pensamentos, porque eles são muito rápidos e eles podem nos passar a perna. Então, elevai os vossos pensamentos, por mais dolorido, por mais triste, por mais rancor, por mais raiva que eu esteja passando, naquele momento, há necessidade de se buscar a elevação, através de uma sintonia com a espiritualidade. Diz-nos também este capítulo, este item, que devemos viver como um homem da nossa época. Que coisa boa! Que coisa boa sabermos que podemos sim usufruir daquilo que o planeta nos proporciona. Tudo que está no planeta, absolutamente tudo o que está no planeta é neutro. E vai depender da maneira como nós agimos e reagimos em relação às coisas do nosso planeta, que vamos estar indo em encontro às cebolas ou indo em encontro aos diamantes. É muito fácil ver isso na internet. Por exemplo, quando fazemos buscas na internet, existe um registro chamado algoritmo. Então, se sairmos daqui e formos ao nosso Instagram e começarmos a rodar o feed de notícias, nós vamos ver em qual dial que nós nos encontramos. Porque os algoritmos vão nos trazer coisas que nos interessam. Então, quem gosta de diamantes vai encontrar diamantes. Mas quem se regozija com as cebolas vai encontrar no seu feed de notícias, seja de Instagram, Twitter, seja lá o que for, Facebook, vai encontrar cebolas. Então, observem com atenção, e isso até é uma forma material, digamos assim, de se ver como funciona esta nossa inclinação das ondas de pensamento. Porque da mesma maneira que trazemos para o nosso lado bons espíritos ou não, também através das nossas comunidades, da internet, buscamos coisas que nos tragam crescimento ou não. Então, o mundo está aí, a época está aí para usufruirmos de forma positiva. Ciência, tecnologia, tudo o que estiver à nossa volta
nos é possível e nos é cabido. Mas depende do que vamos fazer com cada uma das coisas. Também existem irmãos que procuram uma vida mística. Não querem saber de viver como homens dessa época. Vivem isolados, não querem ter rede social, não querem ter contato social, isolam-se da sua própria família, querem viver como ermitões. E isso nada mais é do que o medo, a covardia de estar em atrito, porque nós necessitamos viver em sociedade, necessitamos estar junto com as pessoas à nossa volta para que esse atrito nos lapide. Nós precisamos passar pelas adversidades, pelas contrariedades, precisamos conviver com pessoas das mais diferentes culturas e níveis intelectuais e níveis morais, para que esse atrito nos traga a lapidação. Pois se fosse para vivermos em isolamento, todos reencarnaríamos no Himalaia e viveríamos em contemplação, isolados do mundo. Mas não foi para isso que nós viemos à Terra. Não foi com esse planejamento. Viemos aqui, sim, para estarmos em sociedade, para convivermos com as pessoas que estão à nossa volta. Diz o livro que devemos viver os prazeres da vida. Gente, olha que coisa mais linda! Ouvir dentro do Evangelho que nós temos o direito de viver os prazeres da vida. Nós podemos ir à festa, nós podemos viajar, nós podemos rir, podemos contar piada, podemos ser felizes. Não é porque estamos dentro de uma doutrina espírita, ou seja, qual for a religião, que temos que ser austeros, sérios, secos com as pessoas. Não! Vamos levar leveza. Quem sabe esse é o grande diamante que estamos em busca, a busca da leveza. Porque de cansativa, de dolorida, de pesada, já basta a nossa vida terrena, com tudo aquilo que devemos passar. Então, por que não deixar aflorar dentro de nós as coisas boas? E o livro nos diz que devemos viver, sim, os prazeres da vida. Não devemos ser obcecados pelas coisas. Muitas vezes a pessoa foca em seu trabalho e esquece-se da família, esquece-se da religião. Outras vezes, foca tanto na religião, nos seus cultos, nos seus estudos, e esquece-se da família e deixa o trabalho em segundo plano. E outras vezes, a família é uma paixão tão grande que deixa de lado o trabalho e a religião. E essa pirâmide, ela é absurdamente necessária para que possamos, sim, caminhar nesse triângulo, cumprindo todas as nossas obrigações, sem excessos. Não é necessário passar 5 dias da semana na casa espírita para sermos espíritas. Quando podemos no trabalho ou em casa, através das nossas demonstrações, das nossas atitudes, do nosso olhar ao próximo, mostrarmos que somos espíritas. Diz-nos também que nós precisamos criar um mundo melhor. Estamos aqui com estes talentos prontos para serem colhidos, para que possamos transformar esse mundo que já está em movimento de transformação, de transição planetária. Mas como que podemos desejar um mundo melhor e como que podemos criar esse mundo melhor? E aqui vem a resposta mais bela que o texto poderia trazer. A pérola do texto. Palavras de Cristo, que diz que a perfeição do mundo está toda na prática da caridade absoluta. Vejam bem, a caridade de trazer uma caixa de bombom, que essa é a mais simples. Passamos no supermercado, deixamos na caixinha ali a caixa de bombom. A caridade de levarmos esse bombom até a criança e lhe darmos um abraço. A caridade
de irmos até esta criança, olharmos a sua família e não julgarmos, mas termos compaixão. A caridade para com os nossos familiares, quando damos qualidade de tempo aos nossos filhos e quando não esquecemos dos nossos pais e lhes fazemos uma ligação. Então a caridade, ela pode vir das mais diversas formas e ela sempre será perfeita quando for feita de coração. Muitos de nós ainda não estamos preparados para essa caridade ativa, que você vai lá naquele lugar, num presídio, num asilo, numa casa de crianças. Isso ainda é assustador, mas as nossas vibrações, aquelas ondas que elevamos nossos pensamentos, aquele dial, pode ser muito importante e pode levar muitas ondas de amor para aqueles que se encontram em sofrimento. Porque, de novo, nossos pensamentos, eles estão muito voltados ao julgamento. Julgamos incessantemente o tempo inteiro. E é esse pensamento que devemos frear e buscar pensar naquele que está ainda em falha, naquele que está cometendo um ato pela sua dificuldade de entendimento, pelas condições que a vida lhe apresenta. Compaixão. Compaixão é caridade. Então, aproveitemos esse momento que estamos estudando, aprendendo sobre ser um homem no mundo e caminhemos por esta terra com a caridade, acima de tudo, porque ela é a prática absoluta daquilo que vai levar esse mundo a ser melhor. Também somos responsáveis pelo que os nossos olhos veem e pelo que a nossa boca fala. Isso também é estar no mundo, porque quando observamos o mundo e falamos sobre ele, o que vamos falar e o que vamos ver pode ser aquela condição pequena que é necessária para que a mudança se faça. Por exemplo, quando olhamos a televisão, o que vemos? Guerra. Podemos fazer alguma coisa sobre a guerra? Não. Sobre a guerra, não podemos fazer. Mas os nossos olhos podem enxergar o quanto de voluntários estão indo até as regiões do entorno para cuidar daquelas pessoas. Os médicos, as pessoas que estão indo para acolher as crianças, aqueles que, quando vêm ao nosso país como refugiados, são recebidos em lares. Este olhar que devemos ter, este é o olhar transformador, porque realmente sobre a guerra nós não temos condições de fazer nada, mas nós temos o que fazer sobre o entorno, vendo os exemplos e buscando nos equiparar com eles dentro das nossas condições. É claro, ninguém aqui vai sair agora, comprar uma passagem e vai viajar lá para o Oriente Médio, né? Não é possível. Mas vibremos então por esses que podem ir. Vibremos por esses que trazem para dentro de sua casa estranhos que vieram machucados emocionalmente, fisicamente, por causa de uma guerra. E tantos que são aqui. E não só por causa de guerras. Vivemos agora, o Brasil virou o berço quase que da humanidade, né? Estamos recebendo pessoas de tantos países, pessoas que sofrem. É esse olhar que temos que ter. E temos que ser responsáveis pelo que a nossa boca fala também. Porque é muito fácil, por exemplo, criticar a pobreza da África, olharmos para aquelas famílias com tantos filhos e criticarmos, por que tantos filhos, por que tantos filhos? E, na verdade, podemos falar sobre o que se faz por essas crianças, como nós temos o projeto dos Cadernos Fraternos, que em Tubarão ele é desenvolvido através da nossa
amiga Daisy. Os cadernos fraternos são uma forma de acolhimento que se faz para as crianças do Congo e de outros países da África. Então essa criança, ela vai saber que ela foi vista de alguma forma, que alguém sabe que ela existe. São crianças com fome, fome de alimento, fome intelectual e fome de mudança. Então, quando falarmos, vamos falar das coisas boas que podem ser feitas por aqueles que necessitam. O livro e o texto, O Homem no Mundo, também nos fala que devemos ser felizes segundo as necessidades da humanidade. Sermos felizes por onde passarmos, por mais que tenhamos as nossas dores, os nossos problemas, as adversidades, termos respeito, respeito por quem está à nossa volta, respeito por quem ainda não nos entende, porque se queremos ser entendidos por quem está acima de nós, temos que também entender e respeitar quem está supostamente abaixo de nós. Sairmos dessa linha de estarmos acima ou estarmos abaixo, somos seres humanos buscando evolução, buscando crescimento. E muitas vezes nós achamos que a falta de diamantes que tem na nossa vida é culpa do outro. Nunca é nossa culpa. Não somos felizes porque o outro não deixou, porque a vida não nos permitiu, porque sempre houve um empecilho. Por isso ficamos juntando essas cebolas à nossa volta. E estamos tão errados. Certa feita, Joana de Ângeles disse a Divaldo assim: no final de tudo, ao olhares para trás, verás que este mundo, as pessoas, os problemas, nunca existiram como tu ouviras. Eles foram só colocados em torno de ti para te dar oportunidade de evoluir como espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia deste corpo, aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a criatura humana. E eu complementaria dizendo que os diamantes nunca estiveram no chão. Os diamantes estão dentro de nós, são a centelha divina que temos dentro de nós e temos por obrigação desenvolvê-las, lapidá-las e soltá-las no mundo, soltar o que temos de melhor por aqueles que passam à nossa volta e assim evoluirmos. E dizer que as cebolas, na verdade, são as cascas que vamos adquirindo quando mergulhamos no planeta, usufruindo de tudo que ele tem para nos dar, mas de maneira irresponsável, sem cuidado, sem respeito nem pelo nosso próprio vaso corpóreo. Então, meus amigos, essas cascas são aquelas que nos mostram que não temos, às vezes, força moral, fé, e não estamos dispostos a abrir mão da nossa preguiça, do nosso comodismo, para buscar as mudanças que vão nos fazer melhor. E para finalizar, eu trago a vocês um poema de Evelyn Freire, chamado O Homem no Mundo, para nossa reflexão. Em que mundo queremos viver? De atitudes que denigrem o ser ou de ações que nos fazem ascender? Qual mundo vamos escolher para estarmos com Deus? Não precisamos ao mundo dar a Deus. Não é uma vida mística que ao Pai nos leva. É a lei da sociedade que nos eleva. O convívio com espíritos imperfeitos, o homem trabalha seus defeitos. Vai vencendo os preconceitos, adquire moral
e novos preceitos. É possível no mundo viver sem a ele pertencer. Basta não se deixar envolver pelas paixões mundanas e se perder, com o sentimento do bem e a pureza das intenções. Não melindraremos ninguém e cumpriremos as lições. Eu creio num mundo melhor. Eu crio um mundo melhor. Vontade não me faltará e o mal nunca triunfará. No convívio da diversidade, exercitarei a caridade, encontrando constante ocasião de trabalhar minha depuração. Quero consertar o mundo? Mudarei meu interior em profundo. Os bons espíritos vão me inspirar, para a luz do amor sempre irradiar. Que possamos manter os nossos pensamentos elevados, para que não passemos pela terra pisando com marcas profundas, mas sim deslizando e deixando por onde passarmos os nossos diamantes. Muito obrigada. Continuando nessa harmonia, convido os irmãos a relaxar a sua mente, fechar os seus olhos, acalmar o seu coração. Ouvindo essa mensagem tão linda que a irmã nos trouxe, dos bons espíritos, nossos diamantes, que somos nós mesmos, né? Somos nossos lares que lá temos, tanto diamante que às vezes não olhamos, né? Então, nesse momento, vamos pensar em Deus, que nesse momento está nos auxiliando, nos trouxe a mensagem desta noite, para nos refletir. Estamos chegando em Natal. Às vezes, tantos irmãos que precisam de um abraço, de um carinho, de uma mão amiga para acariciar o seu coração. E vamos pensar também em nossos familiares que já deixamos em nossos lares, cada um deles, que possam também receber um abraço, uma mão amiga, possam acalmar o seu coração. Pai de infinita bondade, anjo da luz, velai sobre todos nós, sede nossos protetores nesta vida terrena. Dá sempre a coragem, a força para continuar nesses trabalhos que aqui estamos, Senhor Jesus. E sendo assim, essa prece em teu nome, nosso Deus, bons espíritos, mentor espiritual desse trabalho. Tivemos nesta noite todo este carinho que recebi dos meus espíritos. Vamos dar assim encerrado a primeira parte dos trabalhos desta noite. A seguir, os trabalhos de paz. E todos podem ficar aguardando os seus lugares que serão convidados. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada à nossa irmã que sofisticou, vindo trazer uma mensagem tão linda. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua volta. Que assim seja.